Bem-vindos ao novo Comportare. Estou sem voz, Maria Carlotto. Este sem voz, porque é voz com O acentuado, sem voz, sem você, sem ti. E a Carlotto, a Maria Carlotto, não está aqui, nossa querida Caró, porque ela está sem voz com Z e sem acento. Bom, dito isto, vamos lá. Hoje é dia do ortopedista. Hoje, quinta-feira, é dia do ortopedista. E o ortopedista é uma palavra e uma profissão que veio desde a Grécia Antiga. A Grécia Antiga tinha bons médicos, o principal nome é o Hipócrates, alguns séculos antes de Cristo, e até hoje os que se formam em medicina fazem o juramento de Hipócrates, porque é uma referência solar da medicina desde então. E o grego cuidava muito da criança, e ortopedista é uma palavra que designa a profissão daquele que cuida da boa formação dos ossos da criança. Ortos, em grego, é direito. Esta palavra aparece também em ortografia, de escrever direito, em ortoepia ou ortoépia, como também é pronunciado, que é de pronunciar direito as palavras. Então, ortopedista, com este composto ortos, do direito, e pedos, de criança, tem essa raiz, inclusive, está em pedofilia, porque pedofilia, originalmente, não designou um vício, um crime. É aquele que tem um excessivo amor pelas crianças. Está também em pedagogia, esse ped aí, pedagogo, aquele que conduz a criança para a escola, o encarregado de levar a criança à escola. Depois passou a designar aquele que ensina, o pedagogo, que ensina a criança. E dá nome também ao curso de pedagogia. Então, ortopedista é aquele que cuidava da criança no que diz respeito à formação de seus ossos, da postura. Porque, como dissemos há pouco no programa que eu faço no Sem Papas na Língua, com a Agatha Christie, com o Vinícius Donola, este cuidado com os ossos é essencial, com a postura, porque se você mantiver o corpo numa posição inadequada, o osso entorta, não se forma direito. Então você tem crianças, às vezes, corcundas, com defeitos na formação da coluna óssea, e isso no momento decisivo do crescimento. Ou então, quando vai para a escola, vem fazer os deveres em casa, uma postura para ler. Nós temos que ter uma distância mínima entre o olho da pessoa e a página, que deve ser pelo menos de 20 centímetros. Senão, isso deforma também outras coisas, não apenas os ossos, também os olhos, prejudica a visão. Então, a medicina especializada que cuidava disso era a ortopedia. Como algumas profissões vieram também do grego, é o caso de odontologia, de odontos, dente, e logos, logia, estudo. Então, é o estudo do dente. Mas quando você vai ao ortopedista, você vai ao ortopedista mesmo. Em geral, hoje em dia é mais para cuidar de fraturas, não é? Pouca gente consulta o ortopedista para tratamentos preventivos, o que é também muito recomendável. E no caso da odontologia, nós passamos, mesmo não tendo o curso de dentologia, para designar o dente, uma palavra que também veio de dontos, nós dizemos dentista. Então, algumas profissões mantiveram a designação original, muito semelhante à designação que essas profissões tinham na Roma Antiga,
E quando veio, aliás, na Grécia Antiga, que tinha uma cultura muito mais avançada, mas perdeu a guerra para Roma. Então, quando os romanos invadem a Grécia, eles trazem esses saberes já bem adiantados, como também é o da filosofia. Olha, de novo está aí o mesmo etmo de pedofilia, agora deslocado para o começo da palavra, está a filosofia. Você tem uma adoração, uma inclinação, um cuidado total pelo saber, filosofia. Então, você tem vários compostos que antigamente se ensinava nas escolas, uma seleção de compostos gregos e latinos que estão na nossa língua e aparecem em muitas palavras do cotidiano. Hoje, por exemplo, apareceu ortopedista, dia do ortopedista. Esses saberes avançados da filosofia, da medicina, das ciências, vieram para Roma, que falava latim. E aconteceu uma coisa bem curiosa. Como Roma espalhou o latim pelo mundo inteiro, e daí do latim vieram o francês, o italiano, o romeno, o espanhol, o português, trouxe também o grego. Então era chique, era considerado uma distinção adicional. O romano, cidadão bem posto, falar grego. Além do mais, o Galeno, que era a referência da medicina em Roma, daí já tinham passado vários séculos, nós já estamos no primeiro século da era cristã. O Galeno é uma referência em medicina e ele adota nas designações tanto para o corpo humano, para os ossos, para as constituições do corpo humano, quanto para os fármacos, para os remédios, os nomes gregos. Então, é também por isso que você diz farmácia, porque veio de fármaco, que é onde se vende o remédio. Hoje, vocês podem notar pela paisagem urbana que houve uma mudança no nome desse estabelecimento, a farmácia. Antigamente, era escrito farmácia com PH. Farmácia era escrito com a inicial PH, porque quando veio do grego para o latim, conservou este PH com som de F de fazer, como foi o caso de filosofia também, que se escrevia filosofia. Foi simplificada a ortografia, isto é, a maneira de escrever direito, ortos, direito, graphein, escrever direito. As pessoas iam para a escola e aprendiam também a pronunciar corretamente as palavras, porque não é verdade que vale tudo, não é. Você diz, não, ele não tinha chego ainda, está errado, é chegado. Então a escola muda essas coisas e muda também a forma de pronunciar. Então faz ortoepia ou ortoépia. As duas formas são autorizadas, ortoepia e ortoépia. O fato é, nós sem escola fazemos muito pouco. E como é que a gente chega a esses saberes que são indispensáveis? A gente chega pelo estudo, pela aplicação, pela disciplina, e por isso a escola é uma instituição tão importante ao lado da família. A família, ela dá uma formação, mas a erudição, ela pode complementar. Quem vai fornecer isso é a escola. Então, nós agora passamos para um outro ponto, que é a música erudita. Haverá uma trilha sonora que o nosso querido Vinícius Fernandes vai incluir aqui e nós vamos fazer um intervalo para ouvi-la e em seguida retomamos para dizer uma palavrinha sobre esta música erudita de uma brasileira chamada Carme Monarca, de 45 anos,
que tem várias músicas de sucesso internacional. Você já deve tê-la visto naqueles concertos ao ar livre com o francês André Rieu. Ela tem um desempenho, além de ser uma presença bonita, ela é uma mulher muito bela, ela canta muito bem e ela canta música erudita em várias línguas. Essa que nós vamos ouvir, ela cantou em francês. E outra brasileira que tinha cantado isso muito bem e que provavelmente inspirou a vocação para a música erudita para a Carmen Monarca, que é do Brasil Meridional, é a Bidu Sayão, a brasileira Bidu Sayão. A Bidu Sayão, ela inclusive foi homenageada num desfile de escola de samba aqui no Rio de Janeiro, no Sambódromo. Nós acabamos de ouvir, então, a Carmen Monarca. Olha, num podcast, diferentemente de uma coluna semanal de 5, 6 minutos, nós temos mais tempo. E temos tempo, inclusive, de fazer algumas confidências. Eu já consegui para a Carmen Monarca a atenção da minha filha, da minha mulher, da minha ex-mulher e agora também dos meus netos, um de 7 anos, outro de 4. Eles gostam da Carmen Monarca, eles gostam de música erudita e eu digo a vocês, caso sejam avós ou pais ou tios, parentes, amigos, não deixem de indicar a música erudita para as crianças. Porque sabe aquele ditado? É de pequenino que se torce o pepino. Por que é de pequenino que se torce o pepino? Porque o pepino, esta rama que dá o pepino, ela vai subindo assim. A expressão é literalmente subindo pelas paredes, né? Ela sobe pelos muros, pelas árvores, para dar este pepino, às vezes dá pendurado. Na verdade, quem dá assim é o chuchu. O pepino é mais assim, é rasteiro. Então, o agricultor vai lá e vai torcendo, tirando. Ao torcer essa rama, ele tira um carocinho que está ali impedindo de crescer adequadamente. Então, a educação também foi comparada a isso. É de pequenino que se torce o pepino. Esse pequenino foi feito para rimar com pepino. E também você não ensina só essa música erudita, porque o erudito ele não exclui nada. Quando você está na educação e quando você está usufruindo de música, você pode gostar da música que você quiser. Tem pessoas que gostam mais de rock, gostam mais de sertanejo, que criaram um neologismo, né, para debochar do sertanejo, que é muito curioso. Eu não endosso o preconceito, mas eu reconheço que houve uma criação de palavra muito original, que é sertanojo. Em vez de sertanejo, sertanojo. É uma criação. O brasileiro adora criar palavras, né? Já se disse que o brasileiro devia ser estudado pela NASA, porque ele inventa muito. Então, esta arte de fazer conviver os vários estilos de coisas é muito democrática, porque o que você não pode é ignorar. Você pode não gostar, mas você não pode ignorar a existência, a importância da música erudita. E como nós vamos caminhando para o final do nosso programa, eu queria lhes brindar com uma curiosidade. Na minha infância, era muito comum a gente encontrar nas feiras de verduras, onde se comprava pepino, chuchu, que foram citados aqui neste podcast, teriam direito à resposta, era comum encontrar um feixe de varas de marmelo. A mãe da gente, o pai da gente, quem fazia a compra das verduras na feira e frutas, comprava também, por vezes, uma vara de marmelo.
aquela vara de marmelo tinha uma função pedagógica, de pedagogia. Era um tempo em que se surrava a criança com uma vara de marmelo. E por que vara de marmelo? Porque é flexível e servia para dar uma surra, dar algumas varadas nas crianças. Felizmente, essa época do castigo passou. Espero que não tenha passado e jamais passe a obrigação que os pais têm de educar os filhos para que quando eles cheguem na escola, eles cheguem respeitando as professoras, os professores e possam receber a boa educação de que o Brasil tanto precisa. Para finalizar de vez, eu sou professor há mais de meio século, eu paguei a minha faculdade dando aulas, eu fiz o mestrado dando aulas, eu fiz o doutorado dando aulas, eu gosto muito do ambiente escolar e acho que é um sintoma muito grave. Eu ficava apavorado, assustado, quando um aluno ou uma aluna me procurava e dizia que precisava sair mais cedo. Eu dizia, mas a aula só tem 40 minutos à noite. Você chegou atrasado 10 e você vai sair, está pedindo para sair 10 minutos antes de terminar. Então você pagou por 40 minutos de aula, ou se fosse na Universidade Federal, onde eu lecionei por 22 anos, na Universidade Federal de São Carlos, você deveria aprender em 40 minutos, que é muito pouco tempo, e agora eu só tenho 20 para te explicar. Eu ficava assustado. Então, uma das coisas muito importantes é você ter disciplina na arte de educar. Isso é muito importante, ter disciplina, cumprir os horários. É claro que às vezes não pode, surge alguma coisa de força maior, uma expressão belíssima do português. Mas, no geral, disciplina é um indicador de qualidade. Desejo que nossa querida Maria Carlotto recupere logo a sua voz e que brevemente esteja aqui em nossa companhia, porque ela é uma presença agradável, indispensável e traz sempre uma contribuição que eu não posso dar. Ela tem um olhar de advogada, de professora em outro tipo de estabelecimento, que é a preparação dos que fazem concurso para a OAB. E seja bem-vinda, Maria Carlotto, e até a próxima semana.